E em poucos minutos você vai aprender tudo de importante sobre os vírus que são cobrados nos vestibulares. Vem aqui comigo! E para você que está chegando agora no canal e ainda não me conhece, eu me chamo Felipe Costa, eu sou professor de Biologia e aqui no canal você vai encontrar diversas aulas de Biologia, dicas de redação e também dicas para vestibulares. E antes de a gente começar o tema da nossa aula, é preciso que você marque a sua lista de presença. E para isso, só basta você clicar no botão de gostei. E se você não for inscrito no canal, se inscreve aqui no canal que você vai estar garantindo a sua presença nessa aula, beleza? E além disso, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem um PDF com o resumo escrito dessa aula e também com listas de exercícios para poder ajudar nos seus estudos. Então vem aqui comigo e vamos começar a ver sobre os vírus. Então, pessoal, primeiro de tudo, você precisa entender o que é um vírus. Então, vírus são partículas com DNA ou RNA. É basicamente isso que é um vírus. Ele tem uma carapaça, né, uma armadura feita de proteína, e dentro dessa armadura de proteína, a gente encontra o material genético dos vírus, que pode ser o DNA ou o RNA. E uma curiosidade muito importante sobre os vírus é que os vírus eles podem ser de DNA fita simples ou RNA fita simples, ou seja, tem uma única fita, ou então os vírus podem ser de DNA fita dupla ou RNA fita dupla, que é quando esse material genético aqui ele tem duas fitas, uma fita se entrelaça na outra. Além disso, pessoal, algo muito importante que é cobrado nos vestibulares é essa característica aqui, que vocês precisam saber. Então, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que isso significa? Isso significa que os vírus, eles precisam infectar células para poderem se multiplicar. Então, eles injetam seu material genético, né? Eles injetam o DNA ou o RNA dentro das células. Aí ele usa a maquinaria de reprodução das células para poder gerar novos vírus. E quando esses novos vírus são formados, eles estouram a célula e são liberados para infectarem outras células. Então isso que é um parasita intracelular obrigatório. Eles só se reproduzem dentro de outras células, beleza? Outra característica é que fora da célula, o vírus ele é chamado de vírion. Então, se cair lá no seu vestibular o termo vírion, vocês já sabem que é o vírus fora da célula. E algo muito importante que eu vejo muita gente tendo dúvida é que o vírus não é uma célula, pessoal. A célula é uma unidade muito mais complexa. Então, o que a gente tem nas células? A gente tem a membrana plasmática, a gente tem o citoplasma e nas células eucariontes a gente tem o núcleo, fora as outras organelas citoplasmáticas. Nos vírus a gente não vê nada disso. O vírus ele só é uma partícula de proteína e dentro tem um material genético. Então ele é muito diferente de uma célula. Então os vírus não são células. E algo muito importante, né, que eu já falei para vocês, é que eles usam as células para a reprodução. Então eles injetam seu material genético dentro das células, usam a maquinaria de reprodução delas para gerar novos vírus. A gente vai ver como que é a reprodução deles no próximo bloco da aula, beleza? Mas eu estou aqui o tempo todo falando que os vírus são partículas que contêm DNA e RNA, mas como que é o vírus, né? Isso que a gente vai ver agora nessa parte aqui do quadro, que é a estrutura geral de um vírus. Todos os vírus aqui têm essa aparência? Não. Os vírus eles podem ter uma aparência diferente, mas a composição básica dos vírus, basicamente é essa daqui que eu vou mostrar para vocês. Então, os vírus são partículas com DNA ou RNA. Mas como que é essa partícula? Então, eu falei para vocês que os vírus têm uma carapaça de proteína. Então, são essas bolinhas aqui que vocês estão vendo aqui nesse vírus. Esse vírus aqui é um vírus que ele está representando o vírus da poliomielite. E o que são cada bolinha dessas aqui, pessoal? Então, cada bolinha dessa a gente chama de capsômeros. E o conjunto de capsômeros, ou seja, todas essas bolinhas aqui, a gente chama de capsídeo. Então, capsômeros são as subunidades
E o conjunto de capsômero, cada bolinha dessa, a gente chama de capsídeo. E dentro do capsídeo, ó, a gente encontra o material genético. Então, no vírus da poliomielite, por exemplo, o material genético ele é o RNA. Então, dentro do capsídeo, a gente encontra o RNA do vírus da poliomielite. Então, basicamente, essa é a estrutura básica de um vírus. Ele tem uma carapaça, né, que a gente chama de capsídeo. Cada subunidade do capsídeo a gente chama de capsômero. E dentro desse capsídeo a gente encontra o material genético. Outro ponto também muito importante é esse termo aqui chamado de nucleocapsídeo. O que é o nucleocapsídeo? É o capsídeo, essa carapaça proteica, mais o MG. MG é material genético, que nesse caso é o RNA, mas pode ser o DNA também. E também a gente tem alguns vírus que a gente chama de vírus envelopados. O que são vírus envelopados? São vírus que têm lipídios na sua superfície. Então, alguns vírus, além de ter os capsômeros, eles têm algumas moléculas de lipídios. E aí, esses vírus a gente chama de vírus envelopado. Mas qual é a função do capsídeo e qual é a função desses lipídios na superfície? Então, o capsídeo ele serve para proteger o material genético. Então, é como se fosse uma armadura. E, além disso, as proteínas e os lipídios que formam a carapaça do vírus, elas servem para reconhecer algumas células. Então, essas proteínas e esses lipídios reconhecem a superfície de uma célula para o vírus se acoplar ali e poder infectar a célula injetando o seu material genético. Mas isso é uma espada de dois gumes, porque essas proteínas e lipídios aqui na superfície do vírus também podem ser reconhecidos por algumas moléculas do nosso sistema imunológico. Então, algumas moléculas do nosso sistema imune reconhecem essas proteínas e esses lipídios para poder gerar uma resposta imune mais tarde, para o nosso corpo poder eliminar o vírus e combater a infecção, beleza? E agora, na segunda parte da nossa aula, a gente vai ver como que é a reprodução dos vírus. Mas lembrando, se você ainda não assinou a lista de presença, é só assinar aqui embaixo, deixando o seu like no vídeo e se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito. Então, deixou o seu like? Se inscreveu aqui no canal? Então vamos para a segunda parte da aula para a gente ver a reprodução dos vírus. E aqui, galera, vamos ver como que acontece a reprodução dos vírus. Então a gente viu que tem dois tipos de vírus, o vírus de DNA e o vírus de RNA. Vamos ver aqui ó, o bacteriófago. Então, eu falei para vocês que os vírus podem ter aparências diferentes, mas eles têm uma composição básica. E o bacteriófago ele tem uma aparência muito peculiar. Então, o bacteriófago é esse vírus aqui. Então, ele tem essa cabeça, e essa cabeça aqui é onde está o capsídeo dele. E ele tem essa cauda, e essa cauda é formada pela bainha contrátil e pelas fibras proteicas. Então, a cauda vai auxiliar o bacteriófago a injetar o seu DNA dentro da bactéria que ele quer invadir. E aqui no vírus do HIV, eu quero destacar para você que ele é um vírus envelopado. Lembra que o vírus envelopado é aquele que tem um envelope de lipídios em volta? Então, o vírus de HIV, ele é envelopado. Então, ó, todo esse círculo aqui amarelo é o envelope de lipídios circundando todo o vírus, beleza? E aqui, galera, vamos começar a ver a reprodução dos vírus. E vamos ver primeiro a reprodução do bacteriófago. Eu já quero adiantar para vocês que a reprodução do bacteriófago ela tem um ciclo chamado de ciclo lítico. O que é ciclo lítico? Ouviu falar em ciclo lítico? Vocês já sabem que o vírus ele vai arrebentar a célula, ele vai estourar a célula. Então, o vírus vai injetar o seu material genético dentro da célula, dentro da bactéria, por exemplo, vai comandar a síntese de novos vírus e quando esses novos vírus estiverem prontos, eles vão estourar a célula para poder sair. Então, o ciclo lítico é o ciclo em que a célula ela morre, ela estoura para poder liberar os novos vírus. Mas como que isso acontece? Vamos ver aqui na imagem. Então, aqui a gente tem um bacteriófago se aproximando de uma bactéria. Então, ele vai injetar o seu material genético, o seu DNA. Vale lembrar que o vírus ele não entra dentro da célula aqui nesse caso. Apenas o DNA vai entrar dentro da bactéria. Exatamente isso aqui que está acontecendo.
Então, aqui em azul, essa caldinha aqui em azul é o DNA do bacteriófago. E agora que o DNA está dentro da bactéria, ele vai usar a bactéria como se fosse uma escrava. Ele vai comandar a síntese de novos vírus. Então, ele injetou o seu DNA dentro da bactéria e agora ele vai usar a maquinaria de reprodução da bactéria para gerar novos vírus, que é o que está acontecendo aqui, ó. Muitos bacteriófagos no interior da bactéria. E aí, quando esses bacteriófagos estiverem maduros, ó, eles vão arrebentar célula. Então, rompimento da membrana celular e liberação dos vírus. E como que esses vírus aqui estouram as células? Eles produzem umas enzimas que vão corroer, vão digerir a membrana plasmática da bactéria para liberar os novos vírus. E agora, esses novos vírus vão estar livres para poder infectar outras bactérias ou outras células, beleza? Só que alguns outros tipos de vírus não utilizam o ciclo lítico, utilizam outro ciclo que é chamado de ciclo lisogênico. E qual é a diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico? É exatamente isso que essa imagem está mostrando. Então aqui na esquerda a gente tem o ciclo lítico, que é aquele que a gente viu no bacteriófago. Só que no ciclo lisogênico isso não acontece. O ciclo lisogênico ele é mais silencioso. Por isso que vírus que utilizam ciclo lisogênico, eles podem ser mais perigosos, porque eles se multiplicam silenciosamente, porque eles não matam as células. E como que isso acontece? Então aqui, ó, a gente está vendo uma célula e aqui um vírus infectou essa célula. Então aqui em vermelho é o material genético do vírus entrando na célula. Esse material genético aqui vai se acoplar com o material genético da célula. É exatamente o que está acontecendo aqui nessa segunda imagem. Então aqui esse círculo preto é o material genético da célula. E agora ó, vocês estão vendo que aqui em vermelho o material genético do vírus, pum, se acoplou, se uniu ao material genético dessa célula aqui. E o que vai acontecer? Quando essa célula sofrer mitoses, ou seja, se multiplicar, ela também vai multiplicar o seu material genético. Só que quando ela multiplica o material genético dela, ela também multiplica o material genético do vírus. Então aqui, ó, novas células são formadas carregando o material genético do vírus. Então, conforme as células vão se multiplicando, elas também multiplicam o material genético do vírus. Então, as novas células formadas vão carregar o material genético do vírus, beleza? Então, esse que é o ciclo lisogênico. Não acontece esse rompimento da célula, beleza? E geralmente ele é mais perigoso porque é um ciclo mais silencioso. E ele está presente, por exemplo, no vírus da herpes e no vírus do HIV, que a gente vai ver na próxima imagem. Então, esse slide aqui está mostrando como que ocorre a reprodução do vírus do HIV. E geralmente é esse vírus que vai cair no seu vestibular. Por quê? Porque o vírus do HIV ele faz parte de um grupo de vírus chamado de retrovírus. O que é o retrovírus? O retrovírus é um vírus que contém RNA e também contém uma enzima chamada transcriptase reversa. Então, para ser retrovírus, tem que ter RNA mais a transcriptase reversa. E são todos os vírus de RNA que fazem parte do grupo de retrovírus? Não, porque a gente tem vírus de RNA que não contém a enzima transcriptase reversa, então não é um retrovírus. Para ser retrovírus, tem que ter RNA mais a enzima transcriptase reversa. E a gente vai ver qual é a função dessa enzima. Então vamos ver a reprodução do vírus do HIV, que é um vírus de RNA. Então aqui a gente tem um vírus do HIV, ó, e ele se aproximou de uma célula para infectar ela. E o que vai acontecer? Quando ele infectar essa célula, ele vai lançar dentro dela o seu RNA. Então isso aqui é o RNA viral. E agora vai vir a enzima transcriptase reversa, que vai transformar esse RNA em um DNA. Então essa é a função da transcriptase reversa. Transformar o RNA do vírus em um DNA. E agora, esse DNA vai se acoplar ó, no DNA da célula. E quando o DNA viral ele se acopla no DNA da célula, a gente chama esse DNA aqui de provírus. Então, esse daqui vai ser o ciclo lisogênico. Então, no ciclo lisogênico, o material genético do vírus, ele se acopla, ele se une ao material genético da célula.
E conforme essa célula vai se multiplicando, o DNA viral também vai se multiplicando, vai se replicando para poder gerar os novos vírus, né? As proteínas que vão formar toda a carapaça, todo o arcabouço do vírus, beleza? Então vocês têm que saber exatamente isso aqui que está na tela. A função da transcriptase reversa e também a diferença entre o ciclo lítico e o ciclo lisogênico, beleza? E uma informação muito importante para a gente encerrar a nossa aula, que cai muito nos vestibulares, é que vocês precisam saber se os vírus são seres vivos ou não. Então, pessoal, todo ser vivo é formado por células, mas a gente viu que os vírus não são uma célula. Então, será que eles são seres vivos? Então, até hoje existe uma briga na comunidade científica porque alguns defendem que os vírus são células. Por que eles defendem isso? Porque os vírus sofrem mutação. Então, o material genético dos vírus sofre mutação. Então, alguns cientistas acham que a capacidade de sofrer mutação do vírus já é o suficiente para classificar ele como seres vivos. E outros cientistas já acham que os vírus não são seres vivos porque eles não possuem metabolismo próprio. Todos os seres vivos têm metabolismo. Os vírus não têm metabolismo. Então vocês precisam saber desses argumentos porque pode ser cobrado no seu vestibular. Então alguns defendem que os vírus são seres vivos porque eles sofrem mutações. Então com isso eles sofrem processos evolutivos. E outros cientistas acham que eles não são seres vivos porque eles não possuem metabolismo. E se você gostou dessa aula, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo do vídeo e também de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. E lembrando que você pode baixar o PDF com o resumo dessa aula e você também pode compartilhar esse PDF com os amigos e aí nos grupos do Facebook e do WhatsApp, beleza? Um abraço e até a próxima aula!